o Salmo de número 7. Nós vamos fazer aqui a leitura e nós vamos fazer uma análise expositiva desse Salmo, onde nós vamos tirar lições de Deus para as nossas vidas. Às vezes as pessoas falam: o Antigo Testamento não serve mais para ensinar. Serve sim, naquilo que tange exemplos de fé, exemplos de manifestações de Deus, aquilo que envolve aquilo que se alinha com o Novo Testamento, com a Nova Aliança, para aplicações de hoje. Para aplicar para hoje, nós só podemos nos utilizar de coisas no Antigo Testamento que se alinham com o Novo Testamento, que foram prorrogados por Jesus, tá? As demais coisas, como por exemplo a lei, as questões da lei, quesitos da lei, nós podemos estudar sim, só que não podemos aplicar para os dias de hoje da forma como era aplicado antigamente. Por exemplo, pastor, não estou entendendo bem, deixa eu dar um exemplo. Vamos analisar os preceitos da lei. Existe um preceito na lei que diz que uma mulher apanhada em adultério, ela deve ser pegue com o homem que estava adulterando com ela, levada aos magistrados à porta da cidade, onde era o local de julgamento, e ali eles devem ser julgados, em seguida apedrejados. Nós podemos estudar isso? Podemos, devemos. Agora, o que não podemos é aplicar isso para os dias de hoje como uma doutrina, porque jamais a Nova Aliança vai concordar em que nós apedrejemos, matemos, assassinemos uma mulher que cometeu adultério, um homem que cometeu adultério. Nova Aliança jamais vai fazer isso. Os judeus faziam porque era a lei teocrática que regia a nação judaica, tá? Então, isso não se aplica para nós como uma lei que deve ser cumprida, uma lei universal. Mas precisa ser estudado, precisa ser analisado, precisa ser entendido, porque afinal de contas a igreja tem que estudar tudo, tem que aprender. Mas hoje nós vamos aqui no Salmo 7, esse Salmo de Davi, onde Davi ali, ele protesta sobre a sua inocência, e é muito, muito importante esse Salmo para aqueles que inclusive estão sendo injustiçados e caluniados. Vamos ler o Salmo. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me dos que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Perseguia o inimigo, persiga o inimigo a minha alma, e alcance-a, calque aos pés a minha vida, sobre a terra reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Queridos, esse salmo, como eu disse, ele é muito importante para nós analisarmos, porque esse salmo, irmãos, ele trata de uma experiência que Davi teve na sua caminhada. Nós sabemos que Davi foi um homem falho,
embora tenha sido um homem segundo o coração de Deus, mas como todo ser humano nessa terra, a Bíblia faz questão de registrar que o homem segundo o coração de Deus foi um homem imperfeito, foi um homem falho, foi um homem que errou, foi um homem que escorregou, foi um homem que cometeu pecado. Mas um homem que cometeu pecado, que escorregou, que falhou, mas que se arrependeu, que se voltou para Deus. E pelo fato dele ter errado, pecado, não significa que Deus o abandonou, ou não significa que ele simplesmente enveredou o resto da sua vida pelos caminhos da perdição. Não, porque todo homem está sujeito ao erro, todo homem está sujeito a escorregos, todo homem está sujeito a vacilos. Mas isso não significa que pelo fato que você errou, que você escorregou, que você caiu, você agora tenha que se entregar a enveredar pelo caminho da perdição pelo resto da sua vida. Mas aqui está um pequeno problema. Davi está aqui diante de Deus, pedindo salvação a Deus, pedindo livramento a Deus, porque existem aqui inimigos que estão caluniando Davi, dizendo que Davi fez coisas que Davi não tinha feito, acusando Davi de práticas que ele não havia praticado, buscando falhas, buscando defeitos, buscando imperfeição, para acusá-los de obras graves. E isso, meu irmão, certamente nós, o povo de Deus, somos muito alvos disso. Há muitas pessoas, irmãos, que analisam a tua vida, que analisam a minha vida, que analisam o teu trabalho no Senhor, o meu trabalho no Senhor, não porque estão interessados em ouvir o que você tem para pregar, não porque estão interessados em ouvir o que você tem para dizer, mas são pessoas que vivem a analisar o que você fala, o que você diz, o que você faz, para encontrar uma possível contradição, para encontrar um possível escorrego da sua parte, para encontrar alguma coisa, e por meio desta coisa, ele vir lhe acusar de algo que na verdade você não está praticando. Mas ele olha alguma coisa que você está fazendo, que você está realizando, praticando, e ele te acusa de algo que não é aquilo que parece que está sendo feito. Ele te acusa de algo, ele vê algo que você está fazendo, ele vê algo que você está praticando, e ele pega aquilo que você está fazendo, que você está praticando, e ele cria uma calúnia em cima daquilo, uma mentira em cima daquilo, uma distorção em cima daquilo, e ali ele vai tentar manchar, macular o teu nome. E era isso que estava acontecendo com Davi. As pessoas estavam caluniando Davi, dizendo que ele, distorcendo as práticas dele, distorcendo a ação dele, deturpando as atitudes de Davi, como aconteceu também com Jó. Jó, diz aí, Jó, os amigos de Jó, diz aí, você está nessa miséria aí, nessa calamidade, porque tu pecou, rapaz, confessa logo. Davi, diz aí, Davi, você está fazendo isso aqui, né? Você está fazendo isso aí para isso aqui, né? E aí Davi, ele entra pedindo socorro a Deus, para que o inimigo não venha arrebatar a alma dele, para que o inimigo não venha despedaçar ele, sem que tenha aqui um livre. Davi está pedindo livramento ao Senhor. E aqui Davi, ele coloca diante de Deus com sinceridade, irmãos. Davi nesse momento aqui, embora um homem perfeito, mas ele não tem o que temer. Ele diz a Deus no verso 3, ó, Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se realmente eu fiz o que eles estão falando aí, se eu fiz o que eles estão dizendo aí, porque o Senhor me conhece, se eu paguei com mal aquele que me fez, que queria paz comigo, se eu persegui, se eu oprimi alguém, se eu fiz o mal a alguém, como eles estão dizendo aí, então que o Senhor se levante na sua ira, que o inimigo possa me perseguir e me alcançar, e me calcar os pés, a minha vida, e que o Senhor me reduza a pó a minha glória, se eu fiz isso. Então Davi está sendo sincero,
É como se nós chegássemos: Senhor, eu sou imperfeito, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sei o quanto eu sou falho, mas isso aí que estão falando, Senhor, eu não fiz. Eu sou falho, Senhor, eu sou imperfeito. Não, tem muita gente passando isso direto. Tem muita gente passando isso todos os dias. Você, talvez vocês aqui, como uma vez eu falei de um cidadão que estava na minha casa, ele começou a dizer que o Silas Malafaia era adúltero. O Silas Malafaia é adúltero, ele trai a mulher dele, ele adultera com a mulher dele. E eu falei para ele: irmão, olha, que o Silas Malafaia ele tem apostatado e tem distorcido o evangelho, isso eu não tenho dúvida. Agora, dizer que ele é adúltero, aí eu não posso dizer, porque eu não sei. Então quer dizer, a pessoa está, porque a pessoa, por exemplo, é de Macedo, Valdemiro Santiago, esses pregadores que a gente contesta aqui direto, né, contra as heresias deles. Mas aí, pegar a heresia que eles pregam e transformar isso numa calúnia pessoal, tipo dizer para as pessoas que eles são adúlteros, que eles traem as esposas, que eles praticam promiscuidade, quer dizer, isso eu não posso falar, porque isso eu não sei. Era basicamente isso aqui que Davi estava passando. Porque, irmão, entenda uma coisa: nós sempre vamos ter inimigos, pessoas que nos perseguem, que nos odeiam na face dessa terra. Nós sempre vamos ter pessoas na face dessa terra que vão tentar derrubar a gente. Pessoas que muitas vezes se despertam por inveja da sua vida, que do nada sentem inveja de você. E você, meu Deus do céu, como é que a pessoa tem inveja de mim? Eu nem tenho nada para ele ter tanta inveja de mim assim. Pessoas que têm inveja de você, que têm inveja da sua família, que têm inveja do seu casamento, que têm inveja do seu emprego, inveja do seu trabalho, inveja do seu empreendimento, dos seus negócios, inveja do seu ministério, da sua vida ministerial. Eles vão tentar: eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu erro. Importante, irmãos, duas coisas importantes que Paulo ensina para a gente: fazer o que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. E mesmo procurando fazer o que é honesto diante de Deus e também diante dos homens, ainda assim vai aparecer pessoas que vai tentar caluniar você e manchar você. Mas aí vai entrar um terceiro princípio importante: eu estou procurando fazer o que é honesto diante de Deus, o que é honesto diante dos homens, mas ainda assim há alguém que está me apontando e buscando erros em mim para me caluniar sem causa. Agora o que importa é que o meu coração está limpo diante de Deus. Agora o que importa é que o meu coração está limpo diante de Deus. É isso que Davi estava colocando para Deus aqui agora. E é isso que você precisa fazer. Busque fazer o que é honesto diante dos homens, dar sempre um bom testemunho, andar sempre como um homem de Deus. Busque fazer o que é honesto diante de Deus. E mesmo assim, quando alguém chegar para te caluniar, para te apontar ou para te acusar de alguma coisa, você possa ter o coração limpo diante de Deus, saber que o que você está fazendo não é errado aos olhos do Senhor. Amém? Aí Davi, ele vai e pede a Deus: Senhor, se eu fiz o que eles estão dizendo aí, que eu sou com essa intenção do meu coração, porque às vezes, irmão, nem toda prática que a pessoa faz, a intenção do coração dela está sendo mal. Por exemplo, às vezes, você tem que disciplinar uma pessoa, um obreiro, ou você tem que ser duro com alguém, você tem que ser firme com alguém no seu emprego, na sua casa, com o filho, com alguém, ou na igreja como um líder, você tem que disciplinar alguém. Às vezes você tem que fazer isso. Nem pelo fato de você estar sendo duro, disciplinando, que você está com maldade no coração. Não é pelo fato que você está disciplinando um filho seu duramente que você está com maldade no coração. Alguém pode te acusar de maldade, mas Deus sabe que não é. Deus sabe que é zelo, Deus sabe que é cuidado, Deus sabe que é compromisso e responsabilidade que você está fazendo. E em contrapartida, Viviane, chegou lá. Em contrapartida, nem sempre, quando alguém está praticando bem, irmã Eliane, quando alguém está fazendo bem, significa que realmente o coração dele está sendo bom naquela prática do bem. Como eu dei o exemplo já aqui de líderes que eu vejo aí, poxa vida, paz, que obra bonita que esse rapaz está fazendo, ir para as favelas, dando sopão, dando cesta básica, ajudando o povo.
que obra bonita. Aí daqui a pouco vem a decepção. No ano que vem o cara se lança a vereador ou a deputado. Aí ali você descobre qual era a intenção que ele estava fazendo aquilo. Não era por amor, misericórdia e compaixão, era por interesse. Aí Davi vai e diz aqui. Aí os desejos dos corações, a intenção dos corações vão sendo reveladas no tempo certo. E aí Davi vai e diz: então Senhor, levanta-te na tua ira. Verso 6: exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para juízo que ordenaste. Olha Davi pedindo a Deus: Senhor, tu que és um Deus justo, tu que és um Deus compassivo, que julga segundo o reto juízo, a reta justiça, levanta-te agora em teu furor, levanta no teu furor, exalta-te no furor, e vem contra os meus opressores, e desperta a meu favor, Senhor. Fala por mim, desperta a meu favor, e opere o juízo que o Senhor ordenou. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julgue-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Então aqui Davi está pedindo para julgar. Não é que Davi fosse um homem justo, na visão de justificação para a salvação. Não é isso. Quando Davi diz julga-me segundo a minha justiça, ele está falando dessa questão, dessa situação com a qual ele estava sendo caluniado. Não é que Davi aqui estava se exaltando diante de Deus: o Senhor está vendo que eu sou justo, que eu sou bom. Não era isso que Davi estava falando. Não vai entender esse versículo errado. Era na situação, na calúnia que as pessoas estavam dizendo. E Davi disse: Senhor, julga-me segundo a reta justiça, segundo o meu coração, porque o Senhor sabe que eu não fiz, o Senhor sabe que não é essa a minha intenção. Então vem julgar isso. Tenha já fim a malícia dos ímpios. Davi pede para que Deus cesse a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Então Davi está pedindo a Deus, por quê? Senhor, então Senhor, julga segundo a reta justiça. O Senhor sabe que eu não fiz, julga essa causa conforme a justiça. E Senhor, que tenha fim a malícia dos ímpios. E Davi pede o fim, irmão, porque ninguém aguenta ser a vida inteira caluniado, ninguém aguenta ser a vida inteira injustiçado, ninguém aguenta ser a vida inteira perseguido injustamente sem causa. E pode ter certeza, as pessoas que são perseguidas injustamente sem causa, caluniados, irmãos, com mentiras, eles estão sempre lá diante de Deus, pedindo a Deus, para Deus fazer cessar isso, para Deus fazer parar isso, porque é terrível você ser acusado de algo que você não está praticando, que você não está fazendo. Então Davi pede que Deus ponha um fim disso, mas que se estabeleça aquilo que é justo, aquilo que é correto, porque o Senhor é justo e prova os corações e as mentes. O que é que Davi está dizendo? Que Deus conhece a mente de quem está caluniando e de quem está sendo caluniado. Deus conhece o coração de quem está sendo agredido e de quem está agredindo. E Deus não deixa passar, irmãos, impune isso. Deus não deixa passar isso despercebido. Deus é um juiz justo. Deus é um juiz reto. Não há ninguém nessa terra que esteja perseguindo alguém, fazendo mal, tentando derrubar, tentando caluniar, tentando manchar aquela pessoa, que no tempo certo não venha a ser cobrado dele, que no tempo certo isso não venha a ser, que ele não venha a colher isso. Passe o tempo que passar, demora o tempo que demorar, ele vai colher isso. Ele vai sim ter que provar do mesmo veneno que ele destilou contra o outro. E no verso 10 ele diz: o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Aqui Davi está dizendo que está reto de coração naquela questão. E Davi está totalmente confiante, Deus é o meu escudo. Se você não acredita em mim, se você não acredita no que eu estou dizendo, se você não acredita no que eu estou falando, então Deus é o meu escudo, Ele é meu protetor. E Ele conhece o meu coração. Ele conhece o meu coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias.
Olha aí. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias, porque quando Deus contempla a iniquidade do homem, o pecado do homem, Deus se ira todos os dias. E se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Davi está dizendo aqui que Deus, se o homem maligno, ímpio, caluniador, mau, não se converter, ele diz que Deus já tem preparado armas mortais contra eles. Deus já tem preparado armas mortíferas contra eles. E Davi está dizendo que Deus já preparou e colocará em ação contra os perseguidores no momento certo, na hora certa. O que Davi está dizendo aqui? Que contra os perseguidores dele, embora pareça que os perseguidores estão levando vantagem, que os caluniadores estão levando vantagem, Davi está dizendo, mas Deus na hora certa, Deus já está tudo armado contra eles. Na hora certa Deus vai derramar sobre a cabeça deles. E a gente pode falar isso, irmãos, a nosso respeito. Nós somos o povo de Deus, e estamos procurando andar em sinceridade e integridade diante de Deus, estamos buscando aprender cada dia com a palavra de Deus e andar segundo os preceitos do Senhor. E há pessoas que estão querendo o teu mal, desejando o teu mal, armando contra ti, e parece até que eles estão tendo vantagem nisso. Como um dia uns irmãos aqui falavam, pastor, uma serpente que congregava com a gente, graças a Deus, Deus tirou essa serpente daqui. E a pessoa dizia para mim, pastor, mas como é que pode, pastor? Ela faz tudo isso, pastor, e nada acontece com ela. Tudo isso que ela faz, pastor, é mal, é maldade. E o que falava meu irmão era terrível. Até o marido dela, eu fui lá para conversar, para resolver o problema. Até o marido dela, pastor, rapaz, essa mulher você não conhece, pastor, eu sofro com essa mulher. A mulher é ruim, uma serpente mesmo. E aquilo que era serpente dentro de casa, serpente no meio da família, quando ela veio para o meio da igreja, continuou sendo serpente aqui também. E o povo admirado, como é que pode, pastor? Ela faz isso aí, pastor, não acontece nada com ela. E Davi está dizendo aqui, ó, Deus já está com tudo preparado, irmão. Justiça de Deus, a ira de Deus que se ira todo dia, está olhando, está vendo, está contemplando, já está com tudo preparado. Quando atingir a medida, Deus vai derramar sobre a cabeça deles. Então é por isso que Jesus, a profecia sobre o Messias, no Salmo, ou Isaías, eu não me lembro agora, mas aquela profecia que diz assim: coloquei o meu rosto contra um seixo, contra aqueles que arrancavam a minha barba e cuspiam no meu rosto, porque eu confiava no Senhor. Aquela profecia é sobre o Messias, sobre Jesus. Ou seja, Jesus dizendo que a profecia dizia a respeito do Messias, que eles arrancaram a barba dele, cuspiram no rosto dele, e ele colocou o rosto firme, como um seixo firme, porque ele sabia que estava sendo injustiçado, e a confiança dele estava no Pai. E é assim que nós temos que ser. Nós nunca temos que procurar fazer justiça com a nossa própria mão. Nós nunca temos que procurar revidar a afronta. Mas nós temos que correr em Deus, de nos ocultar em Deus, nos esconder em Deus, e fazer de Deus o nosso escudo, como Davi disse aqui, e ir lá chorar aos pés dele como criança, e dizer para Deus: Senhor, o Senhor está vendo, Senhor, o Senhor está contemplando, Senhor, o Senhor conhece. Aí Deus vai e revela para Davi, fala aqui para Davi, que o castigo deles já vai vir. A ira de Deus já está acesa sobre eles, já está tudo preparado. Deus vai derramar sobre eles, e não vai poupá-los no dia da sua calamidade. Eles vão ter que pagar. Então, irmão, por isso, confiar em Deus. Por isso Jesus e os apóstolos, santos apóstolos, nos ensinaram: se o teu inimigo tiver sede, faz o que com ele? Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer.
porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Se encontrar o jumento, o animal do teu inimigo, o jumento do teu inimigo, o cavalo do teu inimigo, perde por aí, pega e entrega para ele. Não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. Por isso que Jesus ensina isso. Ah, mas eu vou fazer o bem a quem está me fazendo mal. Eu vou fazer o bem para quem está desejando mal. Não vou, mas já está dizendo, faça, porque você fazendo isso, ele continua lhe fazendo mal, lhe perseguindo, lhe criticando, lhe caluniando, e Deus está vendo. E na hora certa, a ira de Deus cai sobre a cabeça deles. Provérbios é um livro de sabedoria, né? Pastor Zezinho, quem sempre gosta de ler provérbios aqui. Eu faz muitos anos que eu não prego em provérbios. Mas eu li um provérbio outro dia de Salomão, tremendo. Ele dizendo que se você quiser aplacar a ira de quem está te perseguindo, fazendo mal, é só dar um presente para ele. Salomão falou isso, e é verdade, irmão. Eu falei para minha esposa, eu não vou citar aqui, falei para minha esposa de afrontas e perseguição que eu sofro num determinado ambiente que eu frequento por questões. Não quero entrar em detalhe. Um determinado ambiente que eu frequento, e eu sofrendo lá ataques, críticas, na cara lavada, na cara de pau. E eu falando para minha esposa o que é que eu estava fazendo para poder amortecer a força deles. Segui o conselho de Salomão e funcionou. E mesmo que o coração deles continue envenenado por causa da verdade que eu prego, Deus já tem tudo preparado para derramar sobre a cabeça deles. E da mesma forma é com você, irmão. Por isso nós temos que aprender a confiar em Deus, a nos refugiar em Deus, a fazer de Deus nosso escudo, nosso refúgio. Tem muita gente sendo caluniada. Aqui tem pouca gente ouvindo, mas aí, meu irmão, vai ter centenas, vai ter milhares de pessoas que vão ouvir essa mensagem. E quantas dessas centenas que estão ouvindo agora, que vão ouvir depois milhares, não vão dizer, olha, essa palavra Deus falou foi para mim, eu estou passando por isso. E agora vai saber como se portar, porque Deus é justo, irmão. Deus contempla tudo, Deus vê tudo, Deus assiste tudo. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permite acontecer coisas conosco para o nosso próprio bem, embora a gente não entenda, embora a gente não compreenda, embora seja doloroso, mas é para o nosso bem. E aqui ele diz que Deus já está com tudo preparado. Eis, aí diz no verso 14: eis que está com dores de perversidade, concebeu trabalho e produzirá mentira. O ímpio está assim. Aí interessante aqui, ó, no verso 15: cavou um poço e o fez bem fundo para você cair nele, mas ele mesmo caiu na cova que fez. Ele mesmo caiu na cova que ele cavou. Agora, esses dias tinha uma pessoa criticando o meu canal porque é monetizado, e é monetizado e vai ficar monetizado, e acabou essa conversa. Aí o camarada criticou, gravou um videozinho mostrando a hora da propaganda. Aí a propaganda que passava lá no meu canal era sobre não sei o que da riqueza. Aí no vídeo dele, ele mesmo se denunciou, Jacques, o pecado dele. O cara me acusando, e no vídeo ele não sabe disso ainda, ele não sabe. As pessoas que botou lá o vídeo lá para o pessoal dele lá, também não sabem que ele mesmo denunciou o pecado dele no vídeo. Porque embaixo aparece assim, ó: por que estou vendo esse vídeo? E embaixo, mude suas configurações. Embaixo tem escrito: mude suas configurações de personalização. Por quê? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês que muita gente não sabe. Faz de conta que essa semana você está pesquisando sobre um carro, o Export. Você foi lá num site, no outro site, procurou sobre o carro, o Export. Na semana que vem, você entra num site de roupa, de perfume. Aí de repente, do nada, aparece uma propaganda do Export lá.
Poxa vida, eu não estou procurando export, estou olhando roupa, perfume. Por que apareceu uma propaganda do export? Porque o Google, ele tem um sistema inteligente, irmãos, de acordo com a preferência do usuário. Aquilo que você pesquisa na internet, eles vão captando o que você pesquisa e depois eles vão apresentando propagandas personalizadas de acordo com o perfil de cada usuário. Ou seja, aquela propaganda apareceu para aquele pastor exatamente porque é o que ele pesquisa, o que ele olha no Google, no YouTube, nas redes sociais. E aí o camarada veio me acusar que eu estava passando no meu canal propaganda não sei de quê. E ele não sabe. E eu digo, ele está se entregando ele mesmo e ninguém sabe, ninguém percebe. Eu trabalho com isso já faz, desde 2011, já faz 9 anos. E eu sei muito bem o que é que eu estou lhe dizendo. Aí às vezes nós estamos lá no Facebook, passando no Facebook. Aí de repente, né, no meio do vídeo nós estamos passando lá, parece um vídeo de um pessoal dançando forró, parece um vídeo do caba contando piada, parece um vídeo de uma mulher ali sensual, vai passando, vai passando, vai passando. E no que você vai passando, o Facebook, como a reprodução do Facebook nos vídeos, ela é automática, né? Tudo que você vai passando, ele automaticamente ele já começa a rodar, nem que seja por segundo. Ali ele capta como se você tivesse assistido aquilo ali. E então as pessoas às vezes fazem coisas nas escondidas, e quando eles vêm à luz para tentar fazer o mal a alguém, eles mesmos denunciam o próprio pecado deles. E por quê, irmão? Porque exatamente o que a Bíblia diz, porque não tem nada escondido que não venha a ser descoberto, não tenha nada oculto que não venha a ser revelado. E aqui ele vai dizendo, ele cava um poço fundo para derrubar você, e ele mesmo cai na cova que ele cavou. Olha só que interessante. Você lembra de Naamã? Naamã queria matar o Mardoqueu. Mardoqueu, um judeu fiel a Deus, e o Naamã, um servo do capeta. O rei Assuero, nós temos que matar esse Mardoqueu, isso é uma desgraça. Aí o Naamã foi construir uma forca de 50 metros, né? 25 metros, aliás, 50 corvos, que cada corvo é 45 a 50 centímetros, né? 50 corvos de 25 metros, mais ou menos, para enforcar ele. Aí o rei descobriu a traição do Naamã e enforcou ele mesmo, na própria forca dele. E é o que o texto está dizendo aqui, o ímpio, irmão, ele cava a cova para espreitar o justo, o servo de Deus, a serva de Deus, mas ele mesmo cai dentro do buraco que ele cava. Então, meu irmão, você com toda imperfeição como Davi, com todas as falhas como Davi, mas é um servo de Deus e ama a Deus, teme a Deus, Deus conhece a sinceridade do teu coração, você não tem o que temer contra os teus caluniadores, você não tem o que temer contra quem tenta te derrubar, contra quem tenta manchar a tua imagem, distorcer o que você está fazendo, para poder dar um entendimento errado, para tentar manchar a tua imagem. Você não tem que temer, eles vão cair dentro da cova que eles mesmos estão cavando. É só esperar o tempo de Deus, mesmo que você não veja, mas eles abrem um buraco, eles mesmos caem no buraco que eles cavam. Ele diz, a sua obra, verso 16, cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria mioleira. Olha, ou seja, aquilo que o homem plantar, Paulo disse aos Gálatas, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. É só olhar para as suas próprias experiências. Quantas coisas erradas a gente fez que a gente já teve que colher do erro que a gente cometeu, não é verdade? Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa falando de um adolescente que arrumou um namoro e de repente engravidou, e foi falar com a tia dela e dizer, tia, eu engravidei, eu não queria esse filho agora, não posso, não sei o que. Eles, não, peraí, teve, agora você tem que assumir. Seria uma coisa agora para o resto da vida. Então, tem coisa que você fez, colheu, plantou, colheu. Então as pessoas vão plantando, vivendo do jeito que quer, aí chega a hora da colheita. Por isso que é importante plantar coisas boas.
Por isso que é importante plantar coisas que edificam, plantar coisas com sinceridade de coração, para o bem, porque aí você vai colher o bem. Plantou milho, colheu milho. Plantou feijão, colheu feijão. Mas plantar milho e colher feijão não dá. O que se planta, colhe. Ele está dizendo, ele vai cavar um buraco, ele mesmo vai cair dentro dele. A obra que ele fez cairá sobre a sua própria cabeça, e a violência que ele está tentando praticar vai cair sobre a mioleira dele mesmo. E aí ele conclui no verso 17: eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Amém. Então, o servo de Deus, irmãos, é para ser assim. Aqui Davi, ele começa a oração aflito. Começa a oração aflito: Senhor Deus, eu confio em Ti, vem me salvar dos que me perseguem, vem me livrar, Senhor, porque eles estão falando coisas que eu não fiz, estão me acusando de coisas que eu não pratiquei, Senhor. Vem com a Tua justiça, vem me socorrer, vem me ajudar, não deixa que eles destruam a minha vida, não deixa que eles destruam a minha glória. O Senhor conhece o meu coração, sabe que embora eu seja imperfeito, mas na causa que eles estão colocando, eles estão praticando injustiça. E Davi faz esse clamor aflito. Depois Deus começa a revelar para ele que não, filho, as coisas que eles estão praticando, eles mesmos vão colher. O buraco que eles cavaram, eles mesmos vão cair. Aí a violência que eles estão tentando praticar vai vir sobre a cabeça deles mesmos. Aí Deus vai e acalma Davi. Aí Davi vai concluir a mensagem como: eu louvarei o Senhor sempre. O Senhor é o meu escudo, eu louvarei Ele, porque Ele é justo, e louvarei o nome do Senhor. Então, que essa palavra, ela traga alento para o seu coração, traga confiança, desperte a confiança de você em Deus. Que embora você venha buscar a Deus aflito por uma circunstância que você está vivendo desagradável, mas que essa palavra possa trazer alguma resposta. E se por acaso você quem é o errado, também possa ser que ainda dá tempo de você se arrepender. Se você quem é o perseguidor, se você quem é o caluniador, se você quem é o invejoso, é quem está cavando o buraco para o outro cair, é quem está armando a armadilha para derrubar o outro, ainda dá tempo de você se arrepender. Dá tempo de você mudar, que a exortação aí vai para esse lado também. Mas se continuar no erro, fazendo, quem vai cair no buraco é você. Quem vai colher a violência é você. Quem vai provar do mal que você articulou contra o outro é você mesmo. E se você é um injustiçado, então começa a oração aflito. Deus fala isso aqui para nós nessa manhã, e aí vem a confiança de Deus no nosso coração. Deus é o meu escudo, louvarei o Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus.